Boa noite, boa noite. Para quem está chegando, hoje teremos uma live do Esquenta do Êxito Mentoring Experience. Estou esperando aqui o meu querido amigo Oséias entrar para a gente começar. Boa noite para quem está chegando. Nós vamos falar sobre negócios. Oi, Oséias, boa noite. Vou te chamar aqui. Vamos ver se dá certo. Te mandei convite aí. Deu certo. Boa noite, querido. Boa noite, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Você sabe que eu tô atrasada aqui, mas é porque foi um erro meu de entendimento na comunicação. Então eu peço desculpas Não, para imagina. você e para a audiência que está aqui. Maravilha. Desculpa, eu só arrumar minha cadeira aqui, mas já me posiciono melhor aqui. Tá? Isso, pode dar certo. E aí, tudo bem? Animado para o Ótimo. nosso êxito? Animado Essa nova com edição do você. êxito também. Que joia. Oséias acabou de lançar livro novo, né, Oséias? Nós estamos aí, o negócio escalável. Já vou mostrar aqui para você aqui. Tá tudo bem, Carla? Tá tudo bem. Você vai falar do seu livro na mentoria ou qual vai ser o tema seu da mentoria do êxito? Vou falar sobre negócio escalável, que lá é uma palestra invertida. A palestra invertida é o que eles mais querem saber quando o Zé está no palco, né? Como fazer para criar escala, porque eu sou proprietário da Odonto Excelência, acredito que é a maior franquia odontológica do Brasil, somos 1.300 unidades, e a empresa cresceu rápido em 14 anos apenas, né, cara? Então, a pergunta das pessoas, quando vão falar comigo, geralmente é essa: como escalar o negócio, como crescer, como criar exponencialidade, enfim, construir riqueza rápido, lidar com pessoas, você administrar pessoas, como que faz para crescer. E você, no meu caso, hoje são 17 mil pessoas dentro da rede, da franquia Odonto Excelência, como que faz para não perder qualidade ou se manter engajado com todo mundo. Então, essa é a pergunta que todo mundo faz para mim o tempo todo, né? Essa é a pergunta que a gente recebe. Oséias Conta um pouquinho para quem está chegando e ainda não te conhece, Oséias, de você, e depois eu conto de mim. Boa noite para quem está chegando. Esse é o livro, cara. Eu vi. Parabéns. Negócio escalável. O meu primeiro livro é esse, né? É o Gestão Fácil. Eu tenho Esse, ele aqui, viu? isso, maravilha. E esse é o que foi lançado, não tão recente assim, já faz aí uns 8 meses. Já deu Mas estou tudo muito feliz com os meus isso? dois filhotes aqui. Muito bom. Eu tenho dois também. O Dono da História, que é meu primeiro livro, que eu falo Ah, sobre olha que liderança, bacana. cultura e protagonismo em formato de storytelling. Primeira obra no Brasil escrita sobre esses temas em formato de storytelling. Quando você fala de cultura, é cultura empresarial, cara? Cultura empresarial, que é o Olha, tema que eu vou show, mentorar no Summit Êxito. E esse que é o segundo, bacana. que também é uma história que fala sobre liderança, cultura, que são os temas que eu trabalho. Olha só que maravilha. Parabéns, parabéns, cara, parabéns. Obrigada. E o terceiro eu sou coautora, aí é só um capítulo, que foi quando eu ganhei um prêmio em 2017 na Febraban, Federação de Bancos, Aham. né? Em reconhecimento à minha trajetória, e aí me convidaram para escrever um capítulo de um livro que chama Segredos do Sucesso. Você veio da carreira de bancário, cara? Eu vi, Ah, é? eu fiz carreira em banco, fui executiva de banco, trabalhei em dois dos maiores bancos do Brasil. Também fui Comecei minha. bancário. Oi? Eu também fui bancário. É mesmo, Zéias? Sabia Saí, dessa sua. saí no ano 2000, do antigo HSBC, que era Bamerindos, depois HSBC, né? É. Trabalhei Eu durante entrei 12 em anos. 2000 no banco. Isso, em 2000 no banco. Que legal. Gente, hoje a gente está aqui para bater um papo sobre negócios escaláveis, que é o tema do último livro do Oséias, sobre liderança, sobre pessoas, sobre cultura, que são temas que nós estaremos mentorando
os empresários que entrarem para essa turma do Êxito Mentoring Experience, que tem dos maiores, tem assim uns 60 dos maiores empresários brasileiros, que você pode ter acesso no www.exito.com.br. É Instituto Êxito, desculpa, institutoexito.com.br, e você ter acesso ao maior programa de mentoria do Brasil, para estar de perto, assim, de cara, com gigantes como Oséias e outros nomes, né? Janguier, Rufino. E tem um monte de gente boa e gente cheia de Verdade, experiência lá, né, Oséias? verdade. Só gente do bem. Só gente do bem. Então, e eu vou estar falando esse ano, já é o terceiro ano também que eu sou mentora no Êxito Mentoring Experience, e falando sobre cultura organizacional e liderança, porque cultura e liderança não tem como a gente se desassociar. Concordo Porque quem faz plenamente com a você. cultura são os líderes. Oi? Concordo plenamente com você. Você como um grande empresário sabe disso, né? Eu aprendi a fazer cultura nas empresas. Eu tive o privilégio, né, de trabalhar com grandes nomes do Brasil, né, como o Fábio Barbosa, que hoje é o atual CEO da Naturicol, Pedro Parente, que foi presidente também da Petrobras, da Bung, e com grandes consultorias internacionais do tema. E em 2015 eu resolvi compartilhar, abrir minha primeira empresa para compartilhar tudo que eu aprendi, né, com cases aí premiados no Brasil, no México, nos Estados Unidos, sobre como fazer uma empresa crescer de forma sustentável, que é a cultura. É cultura, né? É a cultura. Cultura é o maior patrimônio de uma empresa, né? É Você isso. não consegue, ninguém, nem o banco consegue empenhorar a sua cultura, não existe um valuation com que está pautado nenhum tipo de moeda, né? Então, É, o importante da cultura é isso, que se você tem um prédio lindo da sua empresa e alguém um dia pode deixar de ser seu, porque você pode contrair uma dívida, uma ação trabalhista, alguma coisa nesse sentido, e pode deixar de ser seu. A cultura empresarial é algo realmente muito sublime dentro de uma empresa, porque é difícil dizer exatamente o que é a cultura, é um todo. Uma cultura diz assim, a cultura é o brand da empresa. Também não é só isso. Cultura é o core da empresa, também não é só isso. Cultura são as pessoas, também não é só isso. Cultura são os hábitos, também não é só isso. Então é um conglomerado de coisas e você percebe que uma cultura ele é tão incopiável que você pega hoje, por exemplo, a Toyota. Você vai no Japão, onde fica a sede onde tudo nasceu, outras grandes empresas, outros players do mercado, monstros da área automobilística, vão lá visitar para ver o que eles fazem, para aprender, claro, trazem muitas receitas boas, trazem muitos princípios bons, princípios de gestão, enfim, de marketing e tudo mais, mas pode chegar e implementar na sua empresa, ela passa a incorporar aquela empresa. Aí não significa que você torna uma outra Toyota. E a cultura é tão difícil você copiar ela na integralidade. Por exemplo, onde eu moro aqui hoje no Paraná, eu tenho escritório em São Paulo, estou toda semana aí. Eu não sei se você está em São estou em Paulo. São Paulo, estou em São Paulo. Mas eu moro mesmo aqui no Paraná, numa cidade próxima a Curitiba, que é Ponta Grossa. E aqui perto tem uma cidadezinha chamada Carambeí. E nessa cidade tem uma cidadezinha muito gostosa, quando eu passei a minha infância, tem uma colônia holandesa. Então, quando você entra dentro daquela colônia, tudo lá é da Holanda, é como se estivesse dentro da Holanda. É maravilhoso, mas você perceba, é só uma colônia holandesa. Assim como tem colônias americanas, colônias francesas no Brasil, colônias japonesas, alguém que se aglomera ali, ele faz um pedacinho do país dele naquele espaço, mas nunca vai tomar a proporção de dizer assim, a Holanda vai ser o próprio Brasil, vai incorporar o Brasil todo. Então, cultura é algo muito, muito sublime dentro da empresa, que realmente a gente não consegue definir exatamente o que é uma cultura.
Por isso que eu digo que cultura é o maior patrimônio de uma empresa. É. Porque um banco não consegue alienar, ninguém consegue te copiar na íntegra. As pessoas falam, já entendi, eu sei qual é o sucesso da Odonto Excelência no caso da minha empresa. É isso que eles estão fazendo que vai dar certo. Você acha que uma empresa de sucesso como a minha não tem gente me estudando todos os dias para copiar e fazer uma igual? Tem. E pode ser que faça coisas até melhores do que a minha, como deve ter por aí. Mas igual não, Mas né? igual não. Porque a cultura da minha empresa ela é muito sublime, é muito minha. As pessoas que... mas eu vou tirar uma pessoa de lá, como já aconteceu aqui dentro. Eu vou tirar o diretor-chave do Oséias, que é o diretor de expansão. Cara, o cara vai lá trabalhar e não consegue levar a minha empresa. Leva meia dúzia de conceitos da empresa e acabou. Ele passa a ser da cultura da outra empresa. Não, vou levar o pessoal o diretor de gestão do Oséias. Cara, tá errado. Não consegue. Então, o que eu acho muito legal na minha empresa é a cultura. Eu sei que esse é o teu métier, a tua habilidade de falar sobre cultura, mas a cultura ela tem benefícios e também malefícios. O que é a cultura? A cultura, na verdade, ela é fazer com que todas as pessoas pensem as mesmas coisas. Fazer com que as pessoas tenham atitudes muito parecidas. E isso qual que é o malefício disso? Eu falo que eu vivo isso dentro da empresa. É você viciar a mente das pessoas. Uma das grandes sacadas da cultura é isso. É deixar a pessoa ter autonomia, pensar o que ela quer, mas ela não pode agir como ela quer dentro da empresa. Ela tem princípios, ela tem que seguir. E isso você acaba, por exemplo, viciando, tendo muitos discípulos que falam as mesmas coisas que você fala. E como que eu resolvo isso, cara, na minha empresa? Eu tenho oficina de leitura. Todo o meu povo hoje, imagina, eu paro aqui hoje na central de relacionamento onde nós estamos, em torno de 300 pessoas por dia. 1h30 do meu horário, das 8 horas de trabalho deles, para ler. Ler o quê, vocês? Algum livro voltado à área de gestão, à área de marketing. Olha isso. Gente, anota isso. Olha o exemplo. Oséias abre uma empresa há quantas horas? De quanto em quanto tempo, Oséias, você abre uma unidade? A cada 48 horas. Olha só. Abre uma unidade a cada 48 horas e olha só como ele dedica tempo às pessoas. Só falar uma coisa aqui, Oséias, para você continuar. Cultura, se a gente quer ver o que é importante numa empresa, num líder, como aqui você está contando esse exemplo, vai olhar onde ele dedica o tempo dele. Eu falo que o discurso tem que ser alinhado à prática. Você precisa ser do líder dito e feito, para as pessoas acreditarem no que você está falando. E você está provando que você dedica. Você começou aqui falando da importância das pessoas, da cultura, que é o patrimônio da empresa, e você dedica 1h30 a isso todo dia. Isso é discurso alinhado à prática. E assim, cara, as pessoas elas são muito livres da nossa empresa, sabe? Então a gente trabalha muito essa cultura, muito forte, só que para desviciar a mente deles, eu faço com que eles leiam outros atores, outras pessoas, outros escritores. Nós não lemos só o Gestão Fácil, negócio escalável. Eles leem que não entra na empresa, depois não lê outras coisas. Por quê? Porque na hora que você precisa resolver um problema na empresa, precisa de uma solução, fazer um projeto Kaizen, como lá o Yuri Toyota fazia, né, botando o Ralos, estamos falando sobre eles. O que acontece? Eles têm habilidades que a gente não espera, que está ali, não pratica o dia a dia, porque não pode mudar a empresa só porque eles querem mudar, mas assim, eles têm habilidades guardadas nas faculdades mentais e podem trazer soluções maravilhosas, e é o que tem feito um grande sucesso dentro do Odonto Excelência. É isso mesmo, Oséias. E uma coisa que eu vou ensinar para os empresários que entrarem para o Êxito Mentor Experience é sobre isso e desmistificar que cultura é uma coisa que não é gerenciável. Você fala de gestão no seu primeiro livro. Eu aprendi na minha trajetória, eu trabalho com cultura empresarial faz mais de 20 anos, que cultura é gerenciável. Nós falamos aqui que nós dois fomos bancários, né? O primeiro banco que eu trabalhei, que foi o Banco Real, quando ele foi vendido no Brasil, ele tinha um lucro líquido de 20% acima do patrimônio do que os concorrentes, por conta da cultura. E aí as pessoas falavam assim para mim quando eu trabalhava em banco: mas banco tem dinheiro para a gestão de cultura. Eu falo, e os concorrentes não tinham? Verdade. Todos os grandes bancos tinham dinheiro para fazer a gestão da cultura, mas eles não tinham ainda a consciência da liderança que foi colocada no Banco Real e por isso ele foi
esse tremendo sucesso e, enfim, e tirou esse lucro. Para você ter uma ideia também, o Banco Real investia 25% menos em publicidade. Na época a gente fazia muita propaganda em mídia, né? E nas grandes revistas de circulação, não tinha internet ainda, do que os principais concorrentes. E tinha um Olha só. maior retorno sobre as ações. Era a coisa mais difícil tirar um funcionário do banco. E eu posso trazer um monte de indicadores aqui e outras histórias. Mas é que como você foi bancário, eu achei interessante contar isso, porque as pessoas falam, e eu quero desmistificar, que cultura não é coisa de empresa grande. Tem duas pessoas trabalhando junto, tem cultura. E a cultura boa, Oséias, ela não brota do chão. Ela é uma decisão de negócio que precisa de gestão, da mesma forma que você faz gestão das metas, das vendas, dos clientes, você faz gestão da cultura. E é isso que eu vou ensinar para os empresários que vão entrar nessa edição do Êxito Mentor Experience, e é o que eu ensino para os meus clientes da consultoria. Maravilha. E nos É cultura. livros, né? Ah, verdade. E nos livros. E você, Oséias, o que a turma os empresários vão esperar de você na sua mentoria? Boa noite para quem está chegando. Boa noite, gente. Cara, viver, falar aquilo que realmente eu vivo, né? Aquilo todo dia todo. Existem duas coisas que te faz na vida. Ou você influencia ou você encoraja as pessoas. Muitas vezes quando alguém vai no palco e diz assim, faça isso que vai dar certo, talvez ele não esteja fazendo. Não significa que ele está errado, mas ele está encorajando. Acredite, vai lá, faça, vai dar certo. Não, mas você não está fazendo, não é o teu negócio. Enfim, não significa que ele esteja errado, mas ele está encorajando. A credibilidade talvez não seja tão fiel de alguém que está influenciando. Porque quando você influencia alguém que não diz assim, faça o que eu falo. É alguém que diz, faça o que eu faço. Quando você influenciar é diferente. Influenciar daquilo que eu vivo, daquilo que eu falo, daquilo que eu sou. É diferente. Influência do encorajamento. O encorajamento é apenas aquilo que eu falo. Pode ser que eu não viva aquilo, mas estou encorajando as pessoas a fazerem e vai dar certo. Não estou dizendo que está errado. Então, eu acho que eu sou um influenciador. Porque eu peguei uma empresa que era um sonho, saímos de dentro de uma garagem 14 anos atrás. Era eu, um computador e mais uma funcionária que, quando iniciou no dia 7 de fevereiro de 2009. E hoje, nessa carruagem dos sonhos, são mais de 17, 18 mil pessoas diariamente conectadas comigo e milhares de vidas transformadas dentro da odontologia. E se você perguntar para mim, você vende a tua franquia odontológica? Eu acho que ela é qualquer coisa menos odontológica. Eu sou uma fintech, eu sou uma legal tech, eu sou tudo que você imagina aqui dentro. As coisas vão se desdobrando dentro do mundo empresarial. E as coisas são modulares. Ninguém começa com uma empresa do tamanho que está. Se você perguntar para mim há 14 anos atrás, Zé, você imaginava chegar onde chegou? Não, claro que não. Talvez, se eu fizer algumas mudanças em minha vida, em meus comportamentos, na cultura da minha empresa, em alguns engajamentos com o mercado, com o tal, relação B2B, relação B2C, com o tal, talvez daqui a 3 anos eu esteja em plataformas bem maiores do que eu estou hoje, em performance muito maior, em ter mais, sei lá quantos mais de empresa. Só que a pessoa, a vida é modular, você tem que se transformando também. Nada que nós fazemos, ela nasce desse tamanho que nós estamos. Uma empresa, a gente deve sempre falar para as pessoas que encontram a gente, olha, você montei uma franquia. Montei uma franquia, montou franquia do quê? Montei uma franquia de vender sapatos, por exemplo. Tá. Quantas lojas você tem? Não tem nenhuma ainda. Estou montando a primeira loja, que dessa vai ser muitas. Você não tem nem a primeira, não sabe o que aconteceu ainda. Você não validou o teu produto, você não gerou poder de escalabilidade, você não se preparou para gerir pessoas. Uma empresa, na verdade, para gerir pessoas em grande escala, não é tratar tanto o líder. Você tem que criar relacionamento e saber como se relacionar com o líder e liderado. Uma das primeiras coisas que cai nesse momento aí é a palavra confiança, cara. Não tem como É isso mesmo. Não tem como você trabalhar com confiança numa empresa. Quando eu falo isso, assusta muitos alunos que me ouvem falando sobre isso. Nossa, o que você acha de confiança?
O mundo empresarial não é nem com confiança, nem com desconfiança, é com prestação de contas. Como Peter Drucker, lá, na década de 90, lá, um dos grandes líderes da gestão pública americana, ele disse assim, aquilo que você não pode gerenciar, aquilo que não tem como você controlar, como você mensurar, não tem como você fazer gestão. Então, eu pego um princípio muito básico que é assim, uma empresa ela vive de um plano excelente e de pessoas medianas. Nossa, da impressão que eu falei uma besteira muito grande agora. Eu acabei de falar que eu valorizo pessoas da minha empresa e como você quer chamar pessoas de medianas, José? Não, ser mediano é condição de estado. Eu quero dizer que eu, você, nenhum de nós conseguimos ser excelente o tempo todo da nossa vida. Aliás, durante o dia. Nem todos os nossos comportamentos são excelentes. Agora, a empresa não. A empresa não pode ser excelente apenas em alguns flashes do dia. A empresa ela tem que ser excelente sempre. Então, a execução do plano de excelência, ele precisa ser preservado de qualquer maneira. Isso é o pensamento de uma empresa grande. Você pode trabalhar com pessoas, você pode melhorar pessoas, mas você nunca vai chegar em um nível de excelência de pessoas de 100%. Você vai fazer uma pesquisa hoje dentro do mundo empresarial de pessoas que você fizer que tem um grau de excelência quase contínuo, é 3%. É muito baixo. Então, o que acontece? Você tem que criar ferramentas com que você induza, leve as pessoas a ter excelência. Eu tenho hoje 17, quase 18 mil pessoas que trabalham todos os dias na minha empresa. E você perguntar para mim, Zé, como você faz para controlar tudo isso? Com um plano excelente, com bom software. É isso. Eu controlo cada clique, eu controlo cada ação, eu controlo tudo isso. Ah, mas isso não perde um pouco do calor humano. Viu? O fato de você humanizar a relação com as pessoas não significa que você não tem que controlar essa relação. Ah, porque tem umas coisas que eu ouço por aí. Ah, porque lá no Google as pessoas trabalham à vontade, do jeito que elas querem, vão trabalhar a hora que elas querem, podem voltar a hora que elas querem. Ok. Só que a hora que elas estão trabalhando, elas são medidas pelo que elas fazem. Ninguém acha que o Google chegou, as pessoas tratando aquilo lá como a casa da mãe Joana. Não funciona. E isso é cultura também, Oséias, porque tem empresas, aliás, também não, isso é cultura, porque tem empresa que vai ter um estilo e tem empresa que vai ter outro estilo. E o que funciona lá no Google, como você falou, não necessariamente vai funcionar na empresa do lado. E pode ser do mesmo segmento. A gente está dando exemplo aqui de duas empresas de segmentos diferentes, mas no mesmo segmento. 2 supermercados, que ficam um em cada ponta da rua, cada um numa esquina. Um vai ter um estilo de gestão e o outro vai ter outro estilo de gestão. E você falou um ponto aqui que eu acho super importante a gente trazer para os empresários brasileiros, que é o seguinte, planejamento. A gente tem um mito também no Brasil, né? De que planejamento, a crença, na verdade, que forma o mito de que planejamento é complicado, porque a crença é do jeitinho brasileiro. E você falou uma coisa super importante aqui, eu não acredito nisso, eu acho que toda empresa precisa de planejamento. Eu costumo dizer que o planejamento é o longo caminho curto, porque você investe tempo para planejar e depois as pessoas sabem o que ela tem que fazer, aumenta a chance da entrega excelente, como você colocou aqui. Não é isso? Exatamente isso. A empresa ela precisa de... Assim, pergunta que me faziam no passado, que a gente viveu, que o mundo de gestão vai mudando. Aquilo que era não é mais, o que é hoje, daqui a 10 anos, 5 anos, não será mais. Mas eu vivi em banco, como você também viveu, por exemplo, falando de banco, que a gente viveu nesse ambiente. Pô, chegava no mês de janeiro, eu tinha que fazer, não sei se na tua agência era assim, mas onde eu trabalhava era. Cara, faz o planejamento do ano. Aí eu fiquei dando um planejamento muito longo. Nunca fechava aquele planejamento. Podia até ser maior ou menor, mas era difícil. Então, para que eu fiz esse planejamento? Então, hoje, por exemplo, na minha empresa, eu faço o planejamento do dia. Não adianta eu querer fazer um planejamento do mês se eu não entender o que vai acontecer no meu dia. Não adianta eu fazer um planejamento no dia 1º e voltar a falar de planejamento só no dia 2º. É isso mesmo. Eu tenho que pegar o planejamento dos 30 dias e dividir na quantidade de dias úteis do mês e saber o que está acontecendo. Por exemplo, eu tenho exatamente isso todos os dias na minha empresa. Por exemplo, se eu tenho que vender 10 milhões hoje e eu vendi 9, amanhã se acumulou 1 milhão que tem que vender nos próximos dias. Essa é a regra. Se vai acontecer ou não vai acontecer, eu já estou chegando ao final do mês sabendo, gente, já estou com déficit, uma deficiência assim, que ação vamos tomar, precisamos buscar fazer mais marketing, mais mídia, fazer isso, fazer um plano de ação. Isso tem que ser feito.
Planejamento não significa que os planos de ações não têm que acontecer e que eles não performem, não pivotem durante o teu planejamento. E você tocou no assunto que eu acho muito massa. As pessoas pensam que planejamento é aquela coisa assim, cara, tem que ser fiel no planejamento. Ser fiel no planejamento não significa que você não vai passar por dificuldades, que amanhã chove e não vende. Não acontece, gente, porque o planejamento não significa que as suas ações elas são cadenciadas. Você tem que mudar as suas ações para que o planejamento aconteça. E as pessoas não entendem exatamente isso aí. E tem que estar em cima do lance, né, Oséias? Porque uma coisa que às vezes eu vejo empresários fazerem escreve um plano e espera a sorte. Não tem sorte nos negócios, né? Você tem que estar ali acompanhando. Se você é uma pequena empresa, você vai ter um tipo de gestão. Se você é uma média empresa, é um tipo de gestão. Se você é uma grande empresa, é outro tipo de gestão. Mas toda empresa precisa de gestão, que é isso que você falou, acompanhar o dia, acompanhar a semana, acompanhar o mês, para você não ter surpresas lá na frente. Porque uma empresa, né? A gente teve recente, eu fiz até algumas lives analisando o caso da Americanas, uma empresa não quebra da noite para o dia, né? Ela vai dando sinais ao longo do tempo, todo dia. Só que você, se fica no operacional, por exemplo, que é uma realidade de muitos empresários, fica no operacional e não fica olhando, não olha o que está acontecendo na empresa, não dedica tempo para a gestão, vai ser surpreendido um dia e vai achar que foi da noite para o dia que a coisa aconteceu e não é. Não é, né? Você tem que ter a empresa nas nossas mãos todos os dias. Você tem que ter o balanço da tua empresa diariamente. Você tem que saber o que está acontecendo diariamente na sua empresa e ter noção disso. Essa questão de aconteceu, sinto muito, ou faltava gestão, ou as pessoas estavam maquiando gestão na empresa porque está em bolsa a empresa e agora a empresa, os acionistas estão pressionando para a coisa toda. Mas uma hora essa bolha ela vai estourar. Eu, particularmente, eu preciso diariamente saber o que está acontecendo na minha empresa, o que aconteceu hoje, o que está acontecendo aqui para frente, o que deixei de fazer, enfim. Aliás, gestão não é nem princípio de vida. Gestão é princípio de sobrevivência. Quando falamos de gestão, a gente fala de gestão empresarial. Se você não fizer gestão das suas amizades, você não tem mais amigos. É isso, verdade. Se você não fizer gestão dentro da tua casa, com teus filhos, esposa, com isso tal, daqui uns dias você não tem mais casamento, teus filhos vão te odiar, você vai ver o teu filho crescer. Se não fizer gestão da tua religião, da sua fé, daqui uns dias você está muito distante dela. Se não fizer gestão da tua saúde, cara, vou tirar um tempo de ter uma alimentação saudável, quero fazer um exercício físico, daqui uns dias você vai ter problema. Então, gestão é tudo, gestão é um ato de sobrevivência em qualquer âmbito da vida, da onde a gente está, de onde nós estamos. É isso mesmo, Zéias, excelente. Eu acho que essa é uma consciência com alguns temas, e uma hora você tocou num assunto que eu quero retomar aqui, que hoje, com a internet, né, que tem baixa barreira de entrada para as pessoas, tem muito conhecimento de todos de nível baixo. Você falou aqui, ler não é só o meu livro, não. Vamos ler outras coisas, vamos criticar, vamos buscar ideias. E essa é uma recomendação que eu quero deixar para quem está assistindo a gente e quem vai assistir depois. É buscar conhecimento em fontes diferentes para você formar o teu senso crítico. Para você poder criticar e saber fazer, inclusive, as boas perguntas. Né? A gente tem aí uma grande discussão falando do chat GPT, que é o novo cérebro aí da inteligência artificial, mas se você não souber fazer boas perguntas, você vai ter respostas medíocres. E para você saber fazer boas perguntas, você precisa desenvolver o seu raciocínio e beber em fontes diferentes. Você precisa ter repertório. Então, líder, empresário, precisa ter repertório, precisa fazer curso, precisa de conhecimento, precisa de leitura, precisa participar de grupos de network e entrar no êxito. Né? No Instituto Êxito tem um monte de conhecimento com empresários maravilhosos. Portas abertas para todo mundo. Portas abertas para todo mundo. Quem não pode investir na mentoria do êxito esse ano, é o único programa que a gente tem pago, e acho que vale dizer aqui para as pessoas que quando o empresário entra para o
Êxito Mentoring, ele está investindo na educação, porque esse é o único programa que a gente tem pago no Instituto e que sustenta a nossa plataforma, que já tem mais de 1.000 cursos gratuitos para a gente elevar o nível da educação empreendedora no Brasil. Né? E como a gente gosta de dizer lá no Êxito, né, Oséias? Empreender é um estilo de vida, você não precisa ter CNPJ. E a educação, ela assim, ela vai mudar o estado do nosso Brasil, né? Então, em Como que diz o país Zangueira, você quer viver? Hã? como diz o Zangueira com aquela voz grave dele, né? Primeiro você tem que investir no teu CPF, depois no CNPJ. É, é, é isso. Eu fui bancária, eu nunca trabalhei em agência, eu trabalhei sempre na parte de estratégia de negócios, já entrei em áreas assim, mas trabalhei em outros bancos, trabalhei em indústria, trabalhei em várias empresas. E eu digo que a minha carreira foi meteórica e teve, né, um reconhecimento que eu tive com cases premiados aí, tanto no Brasil quanto no exterior, porque eu tinha esse espírito. A minha cadeira, eu aprendi uma vez com o primeiro diretor que eu tive no banco. A sua cadeira, quem faz o tamanho é você, Carla. Né? Que é isso de você empreender. Um dos prêmios, inclusive, que eu ganhei em Chicago, meu chefe não encomendou o projeto. Eu analisei o cenário, fiz a proposta, aí, ó, trabalhei com o Oséias e aprendi muito. Fiz a proposta e isso virou um super projeto de resultado que foi premiado. Fui buscar o prêmio em Chicago. E é esse espírito. Você faz o tamanho da sua cadeira. Que aí vem o outro tema que eu adoro ensinar, Oséias, que é protagonismo. Tudo que eu falo tem a ver com protagonismo. Que a gente, para ter uma empresa que funciona, precisa de ter funcionários com um senso de dono, né? Que pensa e age como dono. É verdade. Você tem funcionários assim lá na sua empresa, É Oséias? porque eu estou agora dentro da minha empresa aqui, né? Eu estou gravando aqui. Isso é natural para eles, porque todas as situações que são geradas aqui, temos que fazer alguma correção no core da empresa, no modelo de negócio, eles são chamados para participar, para dar ideias. Obviamente que 300 pessoas são 300 ideias, tem gente que dá mais de uma. Tá? 500 ideias aqui para uma solução. E, obviamente, que tem 99,9% das ideias que são descartadas. Umas que são muito ruins, outras que são mais ou menos, outras que são mais médio, outras mas não são a de excelência, que vai pegar aquela que é melhor. E assim, uma coisa que eu ensino muito aqui, cara, é não ter canela de vidro. O que eu falo canela de vidro? Poxa vida, dei minha ideia e o Zé não aceitou a ideia. Estatisticamente, em uma pesquisa americana, diz que de cada 2.000 ideias elas são exteriorizadas, 20 delas entram em estudo. E apenas 2 delas entram em maturação, em validação. Mas eu acho muito essa estatística. Quantas ideias novas nascem no lançamento todos os dias? E nós mesmos matamos elas, enfim, com tal. Então, isso é normal. Você pega de 2.000 ideias, o que você vê realmente fazer sucesso, de 2.000 é 2 apenas. Então, é natural que você pergunte para muitas pessoas, até mesmo que elas tenham liberdade. Porque se a pessoa for punida por ela ter pensado numa solução para sua empresa, poxa, olha que ideia horrível que você me deu. O dia que eu fizer isso, vocês estão matando o poder da criatividade das pessoas. É A verdade. liberdade de pensar, de expressar aquilo que elas pensam. E muitas vezes, a grande sacada, cara, ela não sai de uma mente de um grande exegeta daquela área, de um grande conhecedor daquela área. Um exemplo tácito disso aí são os ovos de Páscoa. Eu não sei se até, se não me engano, foi do grupo da Americana, que um dos grandes líderes da loja estava chegando e percebeu que no momento de Páscoa, era o momento em que muita gente chega ao mesmo tempo, no mesmo lugar, aquela gôndola pequenininha, ela não é profunda, e o ovo de Páscoa ele não tem um formato legal, porque aquilo que sobra ali de plástico, de embalagem, um mistura com a outra, quebrava ovos, e daí o cara estava fazendo a reposição ali, e ao mesmo tempo, ou ele fazia a reposição, ou as pessoas compravam.
fica aquele carrinho grande do repositor dentro do supermercado. E ele chegou e perguntou para um simples repositor, com todo respeito ao cargo, sim, mas é um grau de pouca instrução para essa área, né? Ele chega e diz assim, escuta, como que você resolveria esse problema aqui? Ele olhou para cima e falou assim, faça como que chama isso? Como que chama? Umas gôndolas, as plataformas aí, aqueles trançadinhos de madeira, e pendura aí todos os ovos de Páscoa. Aquele suspense, um tablado, que chama, né? Um tablado suspenso aí, e pendura os ovos de Páscoa. E, estatisticamente, aumentou no Brasil mais de 1000% a venda de ovos de Páscoa. Olha. Aí você para analisar quantos engenheiros que conhecem o melhor cacau, engenheiro de alimento, engenheiro de marketing, publicitários, homens vivendo assim para tentar crescer 1% a venda, 1,5% da Lacta, da Nestlé, da Cacau Show, sei lá. De repente, uma pessoa totalmente alheia, que parecia não conhecer nada, teve uma puta de uma ideia que mudou a compra no Brasil. E aumentou mais de 1000% a venda. Porque, inclusive, a tua experiência só muda dentro do supermercado uma vez por ano. Se você chega e você olha para cima, uma vez por ano só, que é quando vai comprar os ovos de Páscoa. Então, tá aí uma história que a gente sempre acha que vai sair de um grande exegeta da área e não de um grande conhecedor. Mas uma pessoa totalmente sem informação pode dar uma ideia maluca que vai revolucionar o mercado. Uma pergunta... Importante ouvir a todos, né? É isso, uma pergunta nesse sentido que eu gosto de orientar para as pessoas, de ensinar para os empresários, é o seguinte, Oséias, e se incentiva o e se, tanto na sua mente quanto dos seus funcionários? E se a gente fizer de um outro jeito? E se a gente pensar de outra forma? E se, que é aquele olhar de turista, né? Eu falo que brasileiro, principalmente, mas é um comportamento humano. Quando vai para um país que nunca foi, tira foto até da plantinha, né? Fala, nunca foi na igreja no país que mora, não é religioso, viaja para o exterior, vai na igreja, tira foto de tudo, não é assim? Então, esse olhar de turista que as empresas estão precisando estimular os funcionários a terem, né? Colocar o óculos de turista e legal, hein? Gostei disso. Eu falo disso no Valuta. O óculos de turista para você olhar para as coisas de uma outra forma, que os negócios estão precisando de um novo olhar e a jornada não para, né? E para quem está chegando, Oséias, quero lembrar que nós estamos aqui hoje, somos 2 mentores do programa do Êxito Mentor Experience, um programa do Instituto Êxito de Empreendedorismo, que contribui com a causa da educação. Esse programa tem mais de 60 mentores, empresários brasileiros, empresários de sucesso como o Oséias aqui, que vão estar, né, que estarão mentorando empresários e empresárias para poderem escalar os seus negócios, ter uma gestão sustentável, aprender comigo sobre cultura organizacional, com Heloísa Capella sobre autoconhecimento, com Janguier Diniz, né, sobre negócios também, que é um bilionário da Forbes, uma pessoa incrível, nosso presidente no Instituto. Quero agradecer toda a equipe do Instituto e dizer que se você quer aprender com pessoas de todas as áreas, pessoas, empresários e seres humanos, assim como Oséias, entra lá, institutoexito.com.br e faça a sua inscrição, que ainda dá tempo. O programa começa a semana que vem, mas ainda dá para entrar nessa turma. São 6 meses de programa e tem muita coisa boa. E eu estarei lá mentorando o grupo com cultura empresarial, ensinando como implantar a cultura numa empresa, que é a única coisa que não pode ser copiada, né, Oséias? Como a gente começou falando aqui, cultura a gente não copia. Produto e serviço você copia. Cultura não. E ela pode ser aprendida e deve ser gerenciada. Verdade. Falando tanto de gestão, né? Verdade. Então é isso. Oséias, quer deixar um recado final aqui para a gente caminhar para encerrar? Quero transmitir meu abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui ao vivo e vão vir posteriormente também.
que sempre sejam constantes. Constante não significa teimosia. As pessoas, olha, estou no processo errado, quero continuar fazendo isso. Não. Pivotar, você reformular, faz parte do processo da humildade. Eu não consigo imaginar o empreendedorismo com uma pessoa empafiosa, uma pessoa soberba, arrogante. Eu acho que ela fecha os olhos e os ouvidos, e principalmente o coração. Então, está aqui o conselho: a humildade é o caminho que você nunca vai encontrar o mal, sempre vai encontrar o bem. Essa é a minha palavra, desejando sucesso e que as pessoas sejam felizes e se realizem. Estamos aqui nessa terra para transformar a nossa vida e a vida de todas as demais pessoas. É isso. Muito legal. E nesse sentido de aprender, né, Oséias, de se abrir, porque para gente aprender, a gente precisa de humildade. Verdade. Eu quero contar uma pequena história para encerrar. Um camarada estava lá na casa dele, teve uma enchente, a gente está em épocas de muita chuva, mas é uma história, tá, gente? E aí a água começou a pegar na canela. Aí passou uma pessoa a pé e falou: vem que eu vou te ajudar, porque a enchente está vindo muito forte. Aí falou: não, eu vou ficar aqui porque eu sou um homem de muita fé. Aí veio um segundo e passou, a água já estava aqui batendo na cintura dele. Passou de barco e falou: vamos no meu barco que eu vou te ajudar. Ele falou: não, eu sou um homem de muita fé e eu vou ficar aqui e eu vou continuar na minha fé. Aí a água estava aqui já, ó, ele estava quase sem respiração, esticando o pescoço, passou um de jet ski. Falou: vem que eu vou te ajudar e vou te salvar para você sair disso. Ele falou: não, porque eu sou um homem de muita, muita fé. E aí ele morreu afogado. Ele chegou lá no céu e falou: pô, Deus, eu sou um cara de tanta fé, eu rezo tanto, por que você não me ajudou? Ele falou: eu te mandei 3 ajudas, você não aceitou nenhuma. Eu te mandei 3 ajudas e você não aceitou nenhuma. Então é isso, né? Uma história para encerrar. A gente precisa ter humildade para aprender como líder, como empresário e buscar conhecimentos. E o Instituto Êxito é um excelente lugar para você buscar conhecimento e incentivar também a sua equipe a aprender e seguir aqui o exemplo do Oséias. Eu também faço isso com a minha equipe. A gente sempre... aliás, a aprendizagem é dos nossos valores, da nossa cultura. E dar espaço para as pessoas aprenderem, porque funcionários melhores são pessoas melhores e pessoas melhores são funcionários melhores que transitam num país e a gente faz um país melhor. É isso, Verdade. Oséias. Gente, obrigada por essa noite. Obrigada, Oséias. Obrigado a você, Carla. Beijo para todo mundo. Beijo. E a gente se encontra no Êxito. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.